Então, vou estar demonstrando aqui o software de gestão voltado para prefeituras, software de gestão da área de informática, que são as áreas de CPD ou a área de TI de informática de prefeituras, certo? Esse sistema aqui ele vai gerenciar ordens de serviço, que são as demandas diárias de manutenção, e também vou estar adicionando também parte de inventário, onde eu vou poder fazer o controle de todos os equipamentos e patrimônios dentro do setor de TI, todas as máquinas, computadores, impressoras, todos os equipamentos envolvidos na área de TI, a gente vai conseguir fazer o controle aqui também, mas isso futuramente. Estou desenvolvendo também a parte de estoque, onde a gente vai ter um estoque e um controle também para toners, que várias empresas também fazem o seu controle de toners dentro do CPD. Então vou mostrar aqui um exemplo de como que está ficando o sistema. Esse sistema aqui eu vou abrir ele depois, vou deixar ele open source quando tiver finalizado. Então a gente tem aqui um dashboard aqui bem simplesinho aqui, que ele mostra algumas coisas aqui que futuramente vão ser mudadas. Aqui vai trazer o nome da prefeitura que vai adquirir o sistema e tal. Nesse caso aqui ainda tem teste ainda. Aqui eu tenho o total de chamados. Aqui ele vai trazer para mim um gráficozinho aqui do tipo pizza, aqui bem simplesinho aqui, com estatísticas de todos os chamados. Ó, os chamados abertos e finalizados. Com o mouse por cima aqui a gente tem mais detalhes, né? E aqui a gente tem os chamados só da data de hoje. Exemplo, a data de hoje aqui, mas exemplo, se for um outro dia, vai mostrar só os chamados do dia. No caso aqui eu tenho um chamado aberto para o dia de hoje, certo? Então aqui a gente tem a parte de cadastros aqui. Em cadastro a gente tem os cadastros básicos, que são secretarias, setores, cargos e funcionários. Equipe técnica, que a gente para poder cadastrar os técnicos que vão trabalhar dentro do CPD, que vão atender esses chamados, né? E trabalhar também dentro do sistema aqui. Aqui a parte de equipamentos aqui que está em desenvolvimento, a gente já tem boa parte já pronta já de equipamento, mas ainda está em desenvolvimento. A parte de estoque aqui, por enquanto ainda está bem no início aqui da parte da gestão de estoque, mas futuramente também a gente já vai colocar para funcionar. E a parte aqui que é mais interessante, que mais interessa aqui, é a parte dos chamados, que são as OS e as demandas do setor. Então vamos clicar aqui em chamados, vamos abrir um chamado aqui, né? Então toda a tela do sistema ele vai sempre mostrar essa configuração. Exemplo, eu entrei aqui em chamados. Então em chamados aqui eu vou ter sempre uma tabela onde eu vou visualizar os chamados aqui, os que já estão em andamento, os que já estão abertos, finalizados. Eu vou ter sempre esses 3 botões de ações aqui para todas as janelas. E em busca avançada aqui é o meu filtro, eu consigo filtrar toda essa informação aqui utilizando os filtros aqui, certo? Tá, beleza. Pra gente visualizar um chamado, vamos pegar esse primeiro chamado aqui. Eu quero visualizar para ver como que ele tá. A gente vai clicar aqui no botão visualizar. Ele vai trazer aqui os dados do chamado para mim e o status dele atual. Atualmente esse status aqui está tido como aberto. Então aqui eu tenho todos os dados, o número do chamado, a hora que foi feito o chamado, a data que foi feita, qual funcionário que fez o chamado, qual secretaria que ele pertence, qual setor, qual é o local que é de trabalho dele, o ramal que eu posso entrar em contato, o título, que é o problema apresentado, né, que ele quis colocar na hora, o problema em si, que ele vai descrever em poucas linhas, e alguma observação, se caso ele quiser. Aqui eu vou obter aqui o status, como o status aqui dessa OS, no caso, está em aberto, então a data do atendimento eu ainda não tenho, o horário do atendimento também não, e nem o técnico que fez o atendimento, porque ainda não foi feito. Em histórico aqui,
eu consigo ver todo o histórico desse chamado aqui. Então, cada alteração que tiver nesse chamado, ele vai adicionar uma linha aqui para mim. Então, ó, na data 29/8 às 6h08 ele foi aberto o chamado. Pode ver que ainda não tem nenhuma solução e ainda está guardando o técnico aqui. Vamos retornar aqui, vamos abrir um chamado novo aqui, adicionar chamado. Na tela adicionar chamado, ele vai me mostrar todos os funcionários que estão cadastrados para eu poder fazer a abertura do chamado, certo? Então, como eu só tenho 2 funcionários cadastrados no sistema, ele vai me trazer somente esses 2. Eu consigo ver os dados desse funcionário, visualizar todos os dados dele, e eu tenho o botãozinho aqui de abrir também, para abrir o chamado, certo? Igual a outra tela, a gente também tem uma busca avançada aqui. Eu posso filtrar por secretarias. No caso, eu só tenho 2 secretarias aqui, mas se eu tivesse mais, ia me listar todas para eu poder filtrar. Posso filtrar por secretaria e por setor, ou só por secretaria. E posso chamar também diretamente aqui o nome do funcionário que eu queira, certo? Beleza, então vamos abrir aqui para se abra um Lincoln aqui. Vamos ver os dados dele, ó, funcionário, RESP número 2, o e-mail dele, tem o cargo dele, o nome dele de usuário no sistema, porque o sistema também tem uma área de usuário, que o usuário também pode entrar e criar os seus próprios chamados, né? Vou mostrar isso mais para frente. Então, vamos pegar esse abre o link e vamos abrir um chamado para ele. Essa tela aqui de atender chamado, ele vai mostrar aqui os dados do chamado e tal, como a gente já tinha visto aqui. Esse técnico que a gente deixa em aberto, mas você pode também direcionar para qual técnico você quer criar, vamos dizer assim, criar essa ordem de serviço. No caso aqui, como eu só tenho uma pessoa na equipe, eu poderia selecionar ele e só essa pessoa aqui conseguiria atender esse chamado. Vou deixar em aberto. Título aqui do chamado aqui, vamos colocar aqui um título aqui, vamos colocar aqui monitor sem vídeo, problema, monitor parou de dar vídeo. Observação aqui, a gente coloca aqui, tentei trocar de tomada. Beleza, aí vamos cadastrar. Ele vai mostrar aqui deu aquele errinho aqui, mas é por causa do meu servidor é local, aí ele tá meio bugado, mas isso daqui não acontece assim não, é só porque ele tá no localhost aqui. Então ele vai me dar a mensagem aqui que o chamado foi atualizado. Então ok, então o chamado aqui agora que eu acabei de criar, ele acabou de vir aqui pra mim, ó, eu já tenho ele aqui. Eu vou clicar aqui no ações aqui em visualizar, para eu poder visualizar esse chamado. E ele está da mesma forma do anterior, lá, aguardando atendimento. Beleza? Agora eu vou fazer aqui o atendimento desse chamado. Então o técnico ele vai poder fazer o atendimento desse chamado, ele vai clicar aqui nesse telefonezinho aqui, ó, atender chamado. Vamos clicar nele. Aqui ele vai ter os dados do chamado de novo. Vai ter todos os dados da tela, igual da tela anterior aqui, e não tem nenhum botão aqui embaixo. Ele tem um selecionador de abas aqui. Então eu estou na aba dados, na aba dados do chamado, vou clicar na aba aqui atender. Eu venho para essa aba aqui. Nessa abinha aqui, o que eu posso fazer? Eu posso adicionar um equipamento. Vamos supor que seja manutenção no monitor. O monitor chega para mim lá no CPD. Então, com esse botão aqui eu adiciono esse equipamento a essa ordem de serviço aqui. Mas no caso, poderia ser uma ordem de serviço que não tenha equipamento. Poderia ser um cabo de rede, poderia ser uma configuração no local onde não ia entrar equipamento. Aí eu deixaria só sem o equipamento. Beleza? Mas como foi o monitor, vamos adicionar equipamento. A gente clica nesse botão. Aí ele vai abrir essa janelinha aqui, esse modal aqui, para a gente buscar esse equipamento. A gente digita aqui o número do patrimônio. No caso aqui eu vou digitar um que não tenha. Se digitar um número que não tem aqui de patrimônio, ele vai abrir para mim poder cadastrar. Deixa eu entrar no que já tem. Ó, esse número aqui já tem.
cadastrado. Eu clico aqui em verificar. Uma vez que deu certo o verificar, o botão vai ficar verdezinho, você clica aqui em adicionar. Ó, ele adicionou esse equipamento a essa ordem de serviço. Beleza. Próximo passo é mudar o status da ordem de serviço. Agora eu estou resolvendo, né? Vou colocar aqui a solução. Tentando reparar. Beleza. Esse em aberto aqui a gente não consegue mexer. Vamos clicar aqui em atualizar a ordem de serviço. Aqui que é a parte interessante. Quando eu clicar em atualizar, ele vai pedir um usuário e senha. Esse usuário e senha é o usuário e senha do técnico. Exemplo, se o técnico A começar a mexer nessa ordem de serviço, o técnico B não vai ter acesso a essa ordem de serviço, porque ele vai sempre pedir senha do técnico, tá? Então deixa eu colocar aqui meus credenciais aqui desse técnico. Entrei, ó, pode ver que aqui em cima eu consigo digitar porque tá em aberto. Então, vou logar aqui, ó, chamado atualizado, fecho, posso voltar para o OS, ele já mudou aqui, tá vendo? Então, o status aqui agora está resolvendo. Eu clico aqui no olhinho aqui para me ver. Então, já mudou aqui, ó, status resolvendo. Aqui já tem a data que foi atendido, já tem o horário e tem o técnico que é responsável por essa ordem de serviço. E aqui a solução no momento aqui. Se eu clicar aqui em histórico, ó, ele já mudou para mim uma coisinha aqui, ó. Ele foi aberto às 6h36 e às 6h40 houve uma alteração aqui, já mudou o status para resolvendo, a solução tentando reparar e o técnico responsável. Então já gerou um histórico. Aqui na frente eu tenho um botãozinho aqui para poder imprimir esse chamado, eu consigo imprimir essa OS. Isso aqui ainda está bem precário ainda, eu vou mudar algumas coisinhas, acho que eu vou mudar também a biblioteca que eu estou fazendo essa geração de PDF. Vamos clicar aqui. Aí ele gera o PDF e traz para mim as informações todas da ordem de serviço. Traz aqui o nome da prefeitura no caso. Esses dados aqui são todos configuráveis. Tem uma parte de configuração, onde a gente vai fazer a configuração de cada empresa. Eu vou deixar ficar dinâmico para cada empresa que for mexer com esse sistema poder cadastrar seus dados. Tá, então tem os dados aqui, o número do chamado, qual que é o número do chamado, a ordem que foi gerado esse documento aqui, tá? A data do chamado, o horário, o funcionário, todos os dados aqui do funcionário, o título que do chamado, né? O problema apresentado que a pessoa colocou, a observação da pessoa e aqui está a data do atendimento, ó. Data do atendimento, o status que é resolvendo, o técnico que é responsável e aqui a solução. No caso foi que a gente está tentando reparar. A gente pode imprimir isso daqui, levar para a pessoa para recolher a assinatura do funcionário e aqui a gente coloca a nossa assinatura. Isso aqui ainda está bem precário, mas posso mudar alguma coisa. A questão de validação de usuário para poder atender OS. Essa ordem de serviço aqui, no caso aqui, o técnico Wesley está mexendo. Se eu clicar aqui em atender chamado, vou ter a mesma tela, vem aqui em atender, ó, pode ver aqui, ó, que já tá travado aqui, ó, o técnico responsável já é o Wesley da Silva Pereira, tá? Vou tentar mudar aqui, colocar parado e tentar atualizar. O que acontece? Ele me trava aqui no usuário, eu não consigo digitar outro usuário para poder logar aqui. Então, mesmo somente se eu souber a senha desse cara aqui para poder mudar a ordem de serviço, mas mesmo eu tendo a senha dele, eu vou mudar a ordem de serviço e vai continuar no nome dele, tá? Então beleza, vamos voltar aqui. E também depois que finalizar a ordem de serviço, vamos pegar aqui um finalizado, eu não consigo mais modificar essa ordem de serviço, tá vendo aqui? Esse aqui está finalizado. Então vamos finalizar essa daqui. Vamos lá finalizar. Vamos clicar em atualizar. Já ficou salvo aqui meu usuário e minha senha. Vou dar um logar. Ó, status finalizado. Eu venho aqui em cima. Vamos voltar aqui, aliás. Ó, status agora finalizado. Eu vou aqui em olhar. Histórico. Eu tenho aqui 3 históricos aqui agora. Tem a data que foi aberto, tem um resolvendo e tem um finalizado aqui.
Beleza, foi finalizado. Vamos voltar aqui e veja aqui que já trancou aqui pra mim, já está fechado. Eu não consigo mais modificar esse chamado, tá? Em busca avançada aqui eu posso filtrar aqui, exemplo, eu quero ver só os abertos, ele vai me trazer aqui só os abertos. Eu quero ver só os fechados aqui, vai me trazer só os fechados aqui, os finalizados. Então é bem, vamos dizer assim, é bem simples essa parte aqui, certo? Então por hora é só isso. Tem mais uma questão aqui também, que ele já está mandando e-mail a cada vez que fizer uma modificação no sistema. Exemplo, eu finalizei aqui esse chamado, aí o usuário aqui que fez a reclamação, esse Abraham Lincoln aqui, ele vai receber no e-mail dele dizendo que foi atualizado a OS, tá? Vou mostrar aqui só bem pouco aqui a parte de interface do usuário aqui, que a gente tem a interface do usuário. A interface do usuário ainda está bem capenguinha ainda. Eu estava utilizando o admin LTE, depois eu mudei de ideia. Mas aqui basicamente aqui na aba aqui do usuário aqui, o que eu tenho aqui de menu? Eu tenho aqui meus chamados, que é essa tela aqui, tem todos os chamados que eu criei aqui. Tem uma busca avançada igual do outro lá, e eu posso adicionar chamados aqui. Eu adicionando um chamado aqui, ele vai cair na outra parte do sistema. Vamos criar um aqui, chamado vindo do cliente. Problema colocar qualquer coisa, só pra gente fazer um teste bem rápido aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Ó, chamado criado com sucesso, vai mostrar uma mensagem aqui. Essa mensagem aqui também é personalizada, a pessoa pode personalizar depois. Vamos fechar aqui. E eu tenho uma ordem de serviço aberta aqui, ó. Eu clico em visualizar, eu consigo visualizar ela da mesma forma aqui do outro lá. Já tem o histórico dela também. Vamos voltar aqui. Eu posso cancelar essa ordem de serviço aqui, ó. Eu cancelando ela aqui, ó, acabei de cancelar ela. Ela também vai ser cancelada lá na parte do administrador. Vamos lá na parte do administrador aqui. Ó, vamos aqui em chamados. Ó, eu tenho uma ordem de serviço que foi criada pelo usuário e ela foi cancelada aqui, tá vendo? Vamos voltar lá no usuário de novo. Esse usuário aqui é o mesmo que eu tenho aqui. Vamos abrir um chamado aqui rapidão aqui, só para chamado vindo do cliente 2 aqui. Vamos criar aqui e vamos responder ele do lado de lá e ver a alteração que aparece aqui, tá? Então criei um chamado. Vamos lá na parte daqui, vamos dar uma olhada. Ó, tem um chamado em aberto, que é esse que acabou de criar. Vamos resolver ele aqui, né? Aberto. Se quiser colocar o equipamento, coloca. Se não, não. Vamos colocar resolvendo. Solução aqui, vamos colocar tentando reparar também. Atualizo usuário e senha. Essa ordem de serviço passa a ser minha, só eu posso. Opa, Wesley SP. Só eu posso resolver ela. Ó, atualizei. Então essa ordem de serviço está sendo resolvida. Vamos lá na parte do funcionário agora. No usuário aqui já mudou para ele aqui, ó. Ele já está sendo, e a partir do momento que muda, que começa a ser atendido, o usuário já não consegue mais cancelar a ordem de serviço, tá vendo? Já bloqueei aqui a função cancelar. Quando está aberto, ele tem o cancelar aberto. Quando já foi atendido, ele não consegue mais cancelar. E quando finaliza também, ele não consegue mais também mexer nela, na ordem de serviço. Certo? Vamos aqui visualizar aqui os dados todos aqui e já tem um histórico aqui, ó. E ele já sabe qual que é o técnico que está resolvendo já. Então, isso aqui foi uma demonstração bem rasa do sistema. Assim que tiver mais atualizações dele, eu vou estar mostrando aqui passo a passo, quando eu adicionar mais coisas aqui do equipamento e a questão do gerenciamento de estoque e entrega de toners também.
tá? Aqui eu tenho o gráfico que ele sempre vai estar mudando, né, à medida que o sistema for sendo alimentado. E aqui as de hoje aqui, como eu abri 4 OS aqui, ó, ele está bem divididinho aqui, com a legenda e tudo certinho, tá? Então esse aqui é o sistema Airpus que eu estou desenvolvendo aqui, mas para o meu serviço, mas futuramente eu vou deixar ele com o código fonte aberto e vou subir para o Git. Assim que eu subir ele, eu vou estar deixando o link do repositório, tá certo? Então qualquer coisa, deixe um comentário aí para mim, diga aí se gostou, se isso daqui supriria também sua necessidade. Lembrando que esse sistema também você pode adaptar ele para uma assistência técnica pequena. Você vai fazer poucas alterações nele para poder trabalhar sei lá, numa assistência de celular ou uma assistência para notebook ou computador, tá? Então, vou ficando por aqui.